Boa noite, que bom ter a sua companhia aqui no Identidade. Juntos vamos conhecer mais uma história inspiradora. A Ana Clécia Scopel tomou uma escolha que salvou a sua vida. Com uma rotina muito estressante, ela acabava descontando na comida. Os seus hábitos não eram saudáveis. Percebendo que essa situação não fazia bem, a Ana decidiu mudar o seu estilo de vida. Na época, ela estava com sobrepeso e enfrentando crises de ansiedade. Foi graças à sua decisão que a Ana conseguiu controlar um câncer de mama que ela nem sabia que tinha. Hoje, no Identidade, ela conta pra gente como a mudança nos hábitos e também a fé salvaram a sua vida. Eu quero te lembrar que estamos num mês especial de campanha do projeto Anjos da Esperança e você pode fazer a diferença com a gente. Aqui na tela estão todas as informações para você contribuir com esta missão. Agora a gente vai para um intervalo e na volta vamos conhecer então a Ana Clécia e a sua história. O Identidade volta já. Você sabia que fazemos cerca de 35 mil escolhas por dia? Pode parecer exagero, viu? Mas é isso mesmo. Segundo o The Wall Street Journal, essas escolhas vão desde coisas simples como o que comer no café da manhã, até decisões que podem mudar a nossa vida. A Ana Clécia Scopel sabe bem como essas escolhas podem fazer a diferença. Insatisfeita ali com o estilo de vida que levava, ela resolveu virar o jogo. Mudou os hábitos, começou a cuidar mais de si e emagreceu 21 quilos. Tudo parecia ir bem, mas veio algo inesperado, um diagnóstico de câncer de mama. E o que poderia ser devastador se tornou um testemunho de fé, força e transformação. E a Ana já está conectada aqui com a gente. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de dar esse testemunho, e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Tá certo, Ana. Olha só, você sempre lutou contra a balança e depois dos 40 anos a luta ficou mais difícil, né? Você tinha ali uma rotina muito pesada, era excesso de trabalho, sobrecarga, que você compensava com a comida. Você não aceitava estar nessa condição. Em que momento, Ana, que você viu que precisava fazer uma mudança? O momento foi quando eu comecei a ter sintomas de ansiedade, né? Já não tinha mais a facilidade para dormir à noite, o cansaço extremo, né? Vinha e a gente acaba realmente compensando na alimentação. Mas aí, quando eu cheguei já aos 90 quilos, né? Eu não aceitava aquela situação. E eu percebi que eu tinha que fazer uma mudança radical na minha vida, principalmente em relação ao trabalho. Então, eu tinha um sonho para realizar, só que era um sonho para aposentadoria. E meu esposo me ajudou muito a tomar essa decisão, né, para que eu mudasse de planos em relação ao trabalho. Então, eu decidi sair da área que eu exercia, né, que era educação, e aí abri meu próprio negócio. E desde então eu consegui me organizar melhor para começar a pôr em prática os 8 remédios de Deus. Olha que bênção. E aí você procurou um médico endocrinologista, ele te receitou um medicamento para emagrecer. Você até chegou a comprar o remédio, mas não era o que você queria, né? E aí você procurou então uma Isso. nutricionista e ela te ajudou ali a encontrar o que você precisava. Conta pra gente. Sim, na verdade eu não queria nem remédio, nem algo milagroso. Eu queria algo para que fosse algo real na minha vida, uma mudança mesmo de estilo de vida. Porque eu sabia que não ia adiantar simplesmente fazer ali uma dieta qualquer ou tomar alguma medicação. Se eu não mudasse meu estilo de vida, eu sempre ia lutar contra o efeito sanfona. Mas aí eu decidi, né, orar, porque eu percebi que os métodos não estavam dando certo, né? As dietas de antes, de baixa caloria, não funcionavam mais. E aí eu vi que eu tinha que usar outras estratégias, mas não sabia como, e comecei a orar.
pedir a Deus orientação, mesmo lendo os livros, né, que a igreja oferece. E aí eu fui buscando na internet e encontrei algumas pessoas que foram orientando sobre o estilo da alimentação mais natural possível, né? Nada que a igreja adventista não saiba, mas assim algumas coisas que envolvem alimentos industrializados, como por exemplo, eu percebi que isso estava bloqueando, né, o meu processo de emagrecimento. Então eu decidi, né, deixar de lado todo o açúcar, né, alimentos como trigo. É como se eu tivesse me tornado uma diabética do dia para a noite. Então, assim, a minha vontade de mudança era muito grande em relação à perda de peso. Eu só não conseguia encontrar o método correto. Então, depois de muita oração e ação também, aí eu tomei essas atitudes de mudança e passei a me alimentar da forma mais natural possível, né, com alimentos naturais, deixando de lado os industrializados, alimentos que se transformam em açúcar, né? Depois que eu li a revista Máquina Humana também, e que ela é recente, né, esse material, e aí eu fiquei muito feliz por saber que eu, sem precisar ter lido a revista Máquina Humana, eu já estava seguindo todos os princípios que lá são orientados. E aí eu fiquei muito feliz por minha conquista, né, por ter tomado uma iniciativa. Algumas pessoas até me perguntavam assim, mas foi difícil você mudar, né, a sua alimentação? Eu falei assim, a minha vontade de mudança era maior do que a minha vontade de comer. Então, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de mudar. Só que eu precisava mudar algumas coisas, mudar de profissão, diminuir o meu ritmo para que eu levasse mais a sério essa mudança. Que legal. E depois desse período de oração, de pesquisa, de reeducação alimentar, como você mencionou ali, tirando todos os industrializados, açúcar, trigo, você incluiu também a rotina de exercícios físicos, né? Porque na época Sim. você fez uma cirurgia no pé depois de romper ali um tendão por conta do sobrepeso, não foi isso? Isso mesmo. E aí, mesmo com o pé cirurgiado, né, eu consegui eliminar bastante peso durante esse período. E assim que eu fui melhorando, né, eu voltei a fazer a fisioterapia e voltei às atividades físicas, né, e mantenho até hoje, né, mesmo com as dificuldades, eu tento, quando não dá para ir para academia, eu faço em casa, né, e assim por diante. E você emagreceu, Ana, 21 quilos durante esse processo ali de mudança do estilo de vida, né? Além do Sim. peso, que outros benefícios você sentiu no seu corpo, na sua mente, na sua saúde como um todo? Na verdade, eu fui muito abençoada com a mudança no estilo de vida por completo, porque eu tive mais tempo de qualidade com Deus, né? É tanto que hoje eu tenho o privilégio de trabalhar ouvindo a Rádio Novo Tempo, né? Eu sou artesã, trabalho no ramo de corte a laser com acrílico, MDF. Inclusive aqui atrás de mim ali tem um calendário que eu mesma produzi. E assim, com mais tempo eu pude conversar mais com Deus e Deus, ele falou muito comigo, né? Eu tinha um quarto, eu tinha um jardim de oração na primeira casa, quando nós mudamos aqui para Belém. E aí, ali eu pude orar com muitas pessoas e Deus falava diretamente comigo, não temas, o tempo todo, né? Então, ocorreu algo na nossa vida que foi no período que eu já estava com o diagnóstico do câncer. Aliás, antes do diagnóstico, né, lá no início, quando eu comecei minha reeducação alimentar, e durante sentindo dores na mama, que eu comecei a sentir dores, né, então começamos a investigar. E durante esse período, nós morávamos na região da Transamazônica. Nós estávamos morando na cidade de Vitória do Xingu, que fica bem próximo de Altamira, que já tem uma certa dificuldade no acesso a um hospital com mais estrutura. E depois de um período que nós não encontrávamos o porquê dessa dor, meu esposo recebeu um chamado para trabalhar na capelania do Hospital Adventista de Belém. Ana, segura um pouquinho essa informação do câncer, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque agora tem um recado para o pessoal de casa. Você mencionou, Ana, a questão da revista Esperança aqui, ó, a máquina humana, e eu sei que não é fácil a gente perder peso, né? Estar acima do peso, lutar contra a balança e vendo como isso afeta a nossa vida. Mas assim como a Ana, você aí de casa também pode vencer essa luta
também pode experimentar os benefícios de um estilo de vida saudável. E a revista Esperança, a máquina humana, vai te mostrar como trocar os seus hábitos de forma simples e acessível, viu? Com ela, você vai descobrir como vencer a obesidade, como tomar decisões ali para priorizar de fato a sua saúde. E você recebe a revista Esperança, a máquina humana de graça. É só ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua. Ou então mande uma mensagem no WhatsApp 12 98244 4449. Aproveita para pedir enquanto a gente vai para um rápido intervalo. E o Identidade volta já. Porque, primeiramente, na maioria dos casos, câncer não dói, né? E também é algo assim que aparece geralmente nas mamografias. No meu caso, ele não aparecia em mamografia nenhuma. Então, foi preciso passar pela ressonância para confirmar, né, o que era o porquê daquela dor e o nódulo. O Identidade está de volta. Hoje estamos conhecendo a história da Ana Clécia Scopel. Ela decidiu mudar os seus hábitos e foi isso que salvou a sua vida. Ana, no bloco anterior você contou ali que emagreceu 21 quilos, né? Mas ao mesmo tempo que comemorava essa vitória, você recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Conta pra gente como é que foi esse processo do diagnóstico e porque na época você estava ali com sobrepeso, você sentiu então fortes dores na mama direita e aí procurou um médico, né? Como é que foi isso? Primeiramente, procurei, né, o médico na cidade de Santarém, no oeste do Pará. Não foi diagnosticado nada, a dor continuava, então nós seguimos vindo até Belém, no Hospital Adventista de Belém. Passamos 2 semanas investigando a dor, não encontramos também nada, até através dos exames descobri gastrite, H. pylori, fiz todo o tratamento. O médico até achava que essa dor tinha alguma coisa a ver, então a dor cessou. E como nós já estávamos morando em Belém, né, como eu lhe falei, nós morávamos distante, no oeste do Pará, então eu acredito que esse chamado foi especial, né? Todos os chamados são especiais, mas esse foi mais que especial para nós, porque Deus nos trouxe para dentro do Hospital Adventista de Belém, moramos bem aqui próximo, e isso facilitou essa investigação. E aí no mês de julho, né, eu voltei ao hospital, fiz meus exames de rotina, falei para a médica que eu sentia um nódulo muito pequeno, ela tocou e me passou uma mamografia. Eu já tinha feito a mamografia no mês de fevereiro, aí repeti em julho e nada de encontrar nada na mama. Só que no mês de outubro de 2021 eu senti a dor novamente, ela veio muito intensa. Quando eu toquei na mama direita, eu senti um volume muito grande, de um nódulo muito grande, procurei com urgência uma mastologista e logo mais ela também realmente confirmou, levei meus exames anteriores, então ela passou uma ressonância da mama, que já é um exame mais complexo. Eu digo que eu não sou referência para ninguém em relação ao câncer de mama, porque primeiramente, na maioria dos casos, câncer não dói, né? E também é algo assim que aparece geralmente nas mamografias. No meu caso, ele não aparecia em mamografia nenhuma. Então, foi preciso passar pela ressonância para confirmar, né, o que era o porquê daquela dor e o nódulo. Que no mesmo dia eu fui na ultrassom, a médica fez a ultrassom, não viu nada, ela sentia ele era praticamente invisível, totalmente, melhor, né? Invisível, mas graças a Deus na ressonância já saiu com todas as características de um câncer, só que ele já estava na mama inteira. Mas assim, ao receber o diagnóstico, eu estava muito tranquila, porque naquele período de devoção pessoal, que eu tinha mais qualidade com a minha devoção com Deus todos os dias, Deus me falava todos os dias, não temas. Então, quando eu recebi o diagnóstico, sinceramente, eu estava almoçando, e ali eu continuei almoçando, meu esposo falou, estamos juntos, e seguimos adiante, né? Estava com a família na época, na cidade de Marabá, mando um abraço para toda a minha família, e a oração do pai nessa hora, né? Faz muita diferença. Eu acreditei o tempo todo que Deus estava comigo.
É verdade, com certeza está, Ana. E feito o diagnóstico, né, tendo realmente o diagnóstico da doença, como é que foi o tratamento? Bom, primeiramente, eu tive que passar por uma cirurgia, né? Como o câncer já estava na mama toda, foi uma mastectomia radical, né? Perdi a mama toda. E graças a Deus, na cirurgia é que eles identificam se os glândulos, né, que vão para as axilas, que estão nas axilas, se já foi para essa região e se, no caso, ocorre a metástase, né, quando ele vai para essas regiões dos glândulos nas axilas. E graças a Deus, nenhum desses foram atingidos, né? Então, a médica chegou muito feliz para me dar essa boa notícia de que o câncer não tinha se alastrado para outros lugares, né? Como esses glândulos. Então, ele ficou ali mesmo na mama. E foi feito realmente alguns exames, né, para confirmar que eu também não ia precisar da quimioterapia, né? Depois que eu fiz a mastectomia, passei por várias cirurgias, em torno de 4 cirurgias, para concluir o processo de reconstrução da mama. E hoje, graças a Deus, nós temos essa oportunidade, né, das mulheres que perdem a mama. E também, hoje eu só tomo uma medicação de uso diário, né, para bloqueio hormonal, mas no mais é somente continuar seguindo os 8 remédios de Deus, e esses são os melhores. E como você falou ali, Ana, você fez ali a cirurgia da retirada da mama, que foi o primeiro passo, né, do seu tratamento. Sim, E sim. logo depois de você receber alta e ir para casa, você teve um problema com o dreno, né? Conta pra gente o que aconteceu. Sim, sim. Olha, na verdade, quando eu saí do hospital, né, eu fiz a cirurgia, tive alta, fui tomar o meu primeiro banho. E aí, quando eu estava ali no banho, o dreno, ele folgou um pouco, né? E nisso foi muito sangue. Era sangue para todo lado dentro do banheiro e eu fiquei um pouco desesperada. Gritava a minha mãe, ela não ouvia, até que depois ela chegou e me socorreu. Peguei uma toalha limpa, coloquei em cima desse dreno, né? E então consegui me vestir, vim ao hospital. Cheguei na emergência, fui atendida por um médico que era um cirurgião plástico. E aí ele ligou, né, para o médico que fez a cirurgia, eles são amigos, se conheciam, aí ele falou, você consegue fazer esse procedimento? Ele falou, tranquilo, né, brincando, porque ele tinha segurança no que ele estava fazendo pelo fato de ser uma cirurgia que eles mesmos participam ali, né, juntamente com os outros cirurgiões, no caso de uma mastectomia. E aí ele fez ali o procedimento tranquilamente e eu fiquei mais tranquila, apesar de que eu estava muito nervosa, eu chorei muito lá no dia na sala, né, do curativo, e realmente foi o único dia que eu fiquei mais abalada. Mas ao sair ali do hospital, eu fui falar com a moça da recepção do atendimento e falei assim, esse médico, ele sempre está por aqui na emergência? Ela falou assim, não, hoje é a primeira vez que ele veio cobrir o plantão de um amigo dele que não pôde vir, e ele veio só hoje. Aí eu falei assim, então ele veio enviado por Deus, porque não tinha médico melhor para fazer esse processo assim de uma forma tão tranquila quanto ele. Eu acredito que até nesse momento que eu estava muito abalada, Deus providenciou aquele médico naquele momento para me socorrer ali. E foi muito bom aquela experiência de ser atendida por um especialista que igualmente o que fez o processo durante a cirurgia. É, Ana, você chegou a viver muitos milagres, né? E outro Isso. milagre foi relacionado inclusive ao câncer, foi a sua mudança de estilo de vida. E você fala que foi o que te salvou, porque o seu tumor era Sim. um tipo associado à menopausa. Ou seja, se você não tivesse mudado ali o estilo de vida, poderia ter sido muito pior, né? Isso, isso. Eu fui com um oncologista, né, a primeira vez, ele pegou todo o meu laudo, né, toda a situação e achou interessante porque meu estrogênio, né, que é o hormônio feminino, ele estava muito elevado. Ele falou assim, Ana Clécia, geralmente mulheres na tua idade, o estrogênio ainda está muito acima, né, da média, ele é um prato cheio para o câncer de mama. Mas o estranho aqui é que você está com câncer de uma mulher na menopausa.
mas você sabe que para uma mulher chegar na menopausa é um caminho muito longo, né? É um caminho às vezes muito sofrido para algumas mulheres. Eu estava na época com 42 anos, né? Agora eu vou fazer 45. Mas assim, ele ficou muito feliz porque ele viu que era um câncer, é como se eu tivesse pulado uma etapa muito importante da vida, né? Mas assim, é algo que só Deus mesmo para explicar. É o câncer de uma mulher na menopausa. E sendo que eu ainda estava numa idade de uma mulher que ainda estava ovulando, né? Um hormônio bem ainda aflorado, um hormônio feminino. Mas assim, e a benção maior foi essa, de não precisar fazer a quimioterapia, né? Foi feito um exame com a mama, né? Para confirmar que realmente eu não ia precisar dessa quimioterapia. E o maior presente de Deus foi não precisar da quimioterapia, né? Porque a mulher sofre muito quando perde os cabelos, isso mexe muito com a autoestima dela, né? Mas, assim, Deus foi bom até além da conta comigo, porque eu estava preparada para o pior. Mas ele foi tão bondoso que eu percebo, assim, que eu não sou merecedora. Mas ele é um pai que me mima tanto que ele achou que eu era digna dessa grande bênção. Ele nos ama demais mesmo, Ana. E não tem como não ouvir a Isso, sua história e não ver como Deus cuidou de tudo, né? E até dos pequenos detalhes aí, isso. como você mostrou. Agora, olhando para trás, Ana, para toda essa jornada, se você pudesse escolher uma única palavra para descrever o que você viveu, qual seria essa palavra e por quê? Decisão, Por que decisão? Conta pra decisão. gente. Porque quando você decide e segura na mão de Deus, ele vai contigo. Porque muitas pessoas têm vontade, mas não têm o poder de decidir e tomar a iniciativa de fato. E essas mudanças, essas escolhas, é que salvam a nossa vida, né? Então, quando o médico, por exemplo, viu o meu diagnóstico, ele falou assim, Anaclésia, aí eu contei para ele a minha história, né? Que eu não entrei mais em detalhes, mas eu falei para ele a minha mudança de estilo de vida, ele ouviu tudo, aí ele foi e respondeu assim, Anaclésia, eu estou diante de você, mas assim, você está colhendo os frutos da sua escolha, da sua decisão. Porque você tirou o alimento do câncer. O alimento do câncer não é só o açúcar, é tudo, tudo que não é alimento, que muitas pessoas estão consumindo hoje. Não é? Por exemplo, tem muitos alimentos que a gente não sabe nem a procedência, né? Na bula, lá nos ingredientes diz uma coisa, mas às vezes não é nem tudo o que está lá, o que tem nos alimentos é o que realmente está constando lá nos ingredientes, né? Então, o que eu digo é voltarmos ao passado mesmo, né? Descascar o máximo que a gente puder, comer o mais natural possível, que foi o que Deus nos orientou. Tá certo, é isso mesmo. A gente colhe os frutos da nossa escolha e você então conseguiu vencer esse câncer pela escolha boa que você fez um pouquinho antes, mudando ali o estilo de vida. A gente deve realmente descascar mais e desembalar menos, comer mais produtos naturais. Que Deus continue te abençoando, te usando e que o seu testemunho seja ali um fortalecimento para quem esteja precisando de uma palavra, de uma esperança, viu? Que Deus continue sempre com você, Ana. Eu que agradeço pela oportunidade também e às vezes as pessoas querem receber um elogio só quando a pessoa já está muito acima do peso, já está com 150 quilos, 120, né, já chegou nos 3 dígitos. Mas não, nós temos que incentivar ao máximo aquelas pessoas que estão na luta para eliminar 10, 20 quilos, 30 quilos, porque depois que chega nessa situação, a pessoa já não consegue mais, aí ela vai optar por outro meio, por uma bariátrica, coisa do tipo. Então, o segredo é cuidar no início, para que depois você não venha colher sérias consequências do estilo de vida, né, desregrado. E que Tá Deus certo. abençoe a cada um de vocês e que Deus dê força para que quem estiver ouvindo esse testemunho, se precisar mudar o seu estilo de vida, saiba que você nunca vai estar sozinha. Deus vai estar contigo, mas a Amém. decisão que você tomar, ninguém vai tirar ela de você.
É isso aí. Então, recado dado aqui da Ana. A gente se encontra sempre aqui no Identidade, terças e quintas, 10h30 da noite. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.